como é a Vênus em cada signo? Bom, a Vênus representa não apenas os seus relacionamentos. Isso é uma das coisas que Vênus representa, e normalmente essa é a faceta mais famosa, né? A deusa da beleza, a deusa do amor, Afrodite. Então, sim, de fato, Vênus tem relação com as suas relações, com os seus envolvimentos, não só amorosos, afetivos, sensuais, mas também a sua relação com uma outra pessoa, certo? A Vênus, né, o planeta Vênus, a Vênus porque é uma figura mitologicamente, né, feminina, representa uma deusa. Acabamos dizendo a Vênus, mas é o planeta Vênus. Então a Vênus, ela representa não apenas as suas relações afetivas e amorosas, mas também as suas relações de uma maneira geral. Porque a Vênus está relacionada com a sedução, com as coisas que você deseja e também com a forma com que você se faz desejar. Isso, né, acaba sendo associado muitas vezes com relações amorosas, mas não necessariamente. Quando você está fazendo negócios com alguém, quando você está fazendo uma sociedade com alguém, quando você está tentando vender alguma coisa para alguém, você usa também a sua sedução, você usa também o seu modus operandi Vênus. A sua maneira de agir da Vênus. E dependendo de que signo, né, a sua Vênus expressa, através de qual signo ela está se expressando, isso vai mostrar a sua maneira de querer, a sua maneira de desejar, a sua maneira de sentir, tanto de sentir esse desejo quanto de provocar esse desejo no outro. A Vênus também tem relação com o valor, e esse valor pode ser, né, literalmente, né, valor no sentido de dinheiro, no sentido financeiro, mas também valor naquilo que é valioso para você. Se você considera que a sua religião é valiosa, então ela é um valor. Se você considera que a sua família é valiosa, então ela é um valor. Se você considera que a sua profissão é valiosa, então ela é um valor. Mas normalmente as pessoas se enganam muito com isso, certo? Elas recebem assim, um roteiro fechado, né? Isso é valor. E aí elas repetem isso a vida inteira. Minha família é tudo para mim, Deus é tudo para mim. E na verdade, esse não é o valor dela. Se ela realmente prestasse atenção nas coisas que ela vive, que ela faz, com as quais ela realmente se importa, ela pode perceber que ela diz, minha família é tudo para mim, e ela faz sacrifícios e faz qualquer coisa pelo amor, pelo relacionamento amoroso específico, não pela família. E aquilo para ela vem em primeiro lugar. Então, aquilo que você valoriza, muitas vezes você se engana que você valoriza uma coisa, na verdade você não valoriza aquilo ali. A sua Vênus demonstra bastante aonde está a sua noção de valor, aquilo que você realmente considera imprescindível, importante, sem que você não consegue se sentir satisfeito, se sentir pleno, parece que sempre está faltando aquilo, faltando uma coisa que precisa te trazer algo que você não está tendo, sabe? Essa noção de posse, de ter, que a Vênus necessita, está relacionado com aquilo que você valoriza, que você precisa ter.
Então, vamos pensar aí como é que essa Vênus se comporta dentro de cada signo. Uma pessoa que tenha Vênus em Áries, como é que essa pessoa vivencia tanto suas relações quanto a sua noção de valor? Tudo que essa pessoa busca numa outra pessoa terá um viés ariano. Ela vai valorizar, ela vai perceber, ela vai ser seduzida, interessar-se por aquilo que seja direto, por aquilo que vai direto ao assunto, direto ao ponto. Aquelas pessoas que fazem rodeios, que demonstram uma coisa, mas na verdade estão fazendo um charme, porque elas não querem demonstrar de verdade o que elas estão querendo logo de primeira, e fazem esse tipo de comportamento faz essa Vênus em Áries se desinteressar completamente. A Vênus em Áries quer alguma coisa que demonstre imediatamente o que quer, seja direto, tenha iniciativa, haja de uma maneira ativa, haja de uma maneira impulsiva até. A Vênus em Áries se importa com isso, se interessa por isso, admira isso e se atrai por isso. E também demonstra essas características quando está se envolvendo afetivamente, quando está tentando seduzir alguém, quando está se envolvendo com alguém em alguma situação, mesmo que não seja apenas amorosa, mesmo que seja uma situação também num negócio, numa sociedade, vai fazer algum tipo de transação com alguém, comprar alguma coisa, por exemplo, vai buscar um imóvel que ela quer comprar. A pessoa que vai vender esse imóvel para ela, se tiver um comportamento mais semelhante a Áries, essa Vênus em Áries vai se relacionar melhor com essa pessoa. E ela própria terá esse comportamento. Ela vai demonstrar um comportamento mais ativo, mais direto, mais dinâmico, mais líder. Ela se importa mais de tomar a frente da negociação. Ela não fica esperando, ela não fica vendo o que vai acontecer. Ela faz, ela vai logo, ela não espera nada, ela não espera ninguém. Ela simplesmente toma a frente, certo? Ela gosta, ela se sente bem, ela tem necessidade de liderar. Com isso, essa pessoa valoriza essas características, certo? Então, a noção de valor da Vênus em Áries está baseada, calcada, colocada sobre essas noções de impulso, de iniciativa, de começo, de não espera, até de impaciência, certo? É o tipo de pessoa que, quando ela vê, por exemplo, alguém, alguma situação, algo que não fica esperando, não fica procurando o melhor momento, não fica esperando a situação ideal, mas que simplesmente se mete, vai em frente, mesmo que não tenha muita certeza do que está fazendo, mas faz, ela valoriza isso. Então, essa pessoa que tem Vênus em Áries, por exemplo, numa situação de contratação, ela está procurando uma pessoa para fazer determinado trabalho, e a pessoa demonstra isso, que ela não sabe bem, mas ela não fica esperando, não fica titubeando, não fica insegura. A pessoa simplesmente fala, eu vou fazer, eu vou dar um jeito, pego isso aqui, vou resolvendo. Essa pessoa vai gostar desse comportamento, ela vai ver nisso valor. Então ela vai pensar, essa pessoa é ativa, essa pessoa toma frente, ela não fica esperando uma ordem, não fica aguardando alguém dizer faz isso ou faz aquilo. Ela simplesmente toma frente e sai fazendo, sabendo ou não, mas vai aprendendo durante o processo. Eu valorizo isso aí é uma coisa que eu tem que segurar essa pessoa, que essa pessoa é valiosa. Ou seja, para ela, isso significa
valor. Isso significa algo importante, certo? E todas as outras características arianas estarão dentro da noção dela de valor. Okay? Tudo aquilo que, por exemplo, Áries não é um signo que tem relação com paz. Pelo contrário, Áries tem relação com a guerra. Então, essa pessoa valoriza uma postura agressiva. Ela acha que uma certa agressividade é importante. Ela não acha que uma pessoa que fica o tempo todo tentando apaziguar, tentando botar todo mundo concordando, fazer fulano ser amigo de Beltrano, vamos todos ficar bem, vamos todos ficar em paz. Ela não valoriza isso. Ela pode, como eu disse lá no início, ela pode ter aprendido isso, por exemplo, na religião dela. Ela pode ter aprendido isso com a mãe, com o pai, em algum lugar que ela frequentou. E aí ela pode repetir isso, porque ela tem esse dado introjetado na cabeça dela. Ser uma pessoa pacífica é bom, desejar a paz mundial é bom, ficar de bem com todo mundo é bom, mas ela instintivamente valoriza quando vê uma pessoa com uma atitude mais agressiva, uma atitude mais direta e que diz: o que foi? Não é, não concordo, vou fazer desse jeito aqui. Ela instintivamente vai sentir aquilo ali atrai ela. Ela pode até na cabeça dela dizer: não, eu quero a paz, mas a Vênus dela vai se colar com aquela atitude. Então ela vai se sentir ligada àquilo. Então quando ela vê uma atitude mais agressiva, ela automaticamente vai admirar. Ela já vai admirar, vai valorizar, vai ajudar a pessoa, vai querer participar, vai botar pra frente, vai falar bem. Ela vai querer aquilo ali. Aquilo é uma coisa que atrai quem ela é, certo? Então, isso é o que eu quero dizer. Isso é um exemplo de você pode receber determinadas informações na sua vida, uma determinada educação, um determinado condicionamento, uma forma de viver, que você acha que é o que você pensa, que você acha que é o que você valoriza, que você acha que é o que te define, e no fundo você não tem nada a ver com aquilo. Você não é definido por aquilo. Você tenta se enquadrar naquilo ali. Você repete aquilo ali. Ou talvez você até nem tenha consciência que você não é daquele jeito que você fica dizendo. Mas a sua natureza, o seu instinto, aquilo que te move, a sua vontade, vai para um outro lado. Pode ser oposto, ou pode ser levemente diferente. E até pode acontecer de coincidir. Mas muitas vezes ocorre isso. A Vênus de uma pessoa aponta para um lado diferente daquilo tudo que ela aprendeu. E a Vênus vai mostrar o que você realmente está querendo, o que você está sentindo, o que você quer. As palavras querendo e sentindo não traduzem perfeitamente. A palavra que traduz melhor é aquilo que você valoriza, certo? Aquilo que te atrai, aquilo que espelha espelha aquilo que você acha importante, certo? É uma necessidade. A Vênus demonstra muito suas necessidades. São coisas que você não necessariamente certo? Você não necessariamente tem isso na sua identidade, entende? A sua identidade, ou seja, o seu signo solar, pode ser outro que não tenha nada a ver com essa sua Vênus, mas a sua Vênus demonstra algo que você necessita ter. E quando você contacta essa característica que você necessita ter, você automaticamente vai em cima dela com uma certa avidez, certo? A Vênus, ela tem essa característica de você querer a coisa, você fica desejando aquilo, você vê aquilo e fala: eu quero isso, eu desejo isso me preenche, eu preciso ter isso aqui, certo?
Então, quando você sente essa necessidade, muitas vezes você está percebendo Vênus. A Vênus em Touro, como é que é? Bom, a Vênus em Touro mostra uma pessoa que se sente atraída por pessoas que têm características mais parecidas com o signo de Touro, certo? Ela própria também, quando vai seduzir alguém, demonstra um comportamento mais taurino e ela valoriza as características taurinas, certo? Que características são essas? A passividade, por exemplo, certo? A paciência, o sentir prazer, buscar ter prazer, usufruir os 5 sentidos, procurar conforto, procurar situações que fazem a pessoa se sentir de alguma forma cômoda, certo? Assim, ela está acomodada ali dentro daquela situação, daquele lugar, e aquilo é confortável. Então, quando ela percebe isso, ela se atrai para essa característica, para essa situação, para essa pessoa. Então, a pessoa que Vênus em Touro, quando vê alguém que faz com que ela se sinta confortável, ela automaticamente sente atração. Ela tem vontade de estar com aquela pessoa, ela tem vontade de ter aquela pessoa. Porque aquela pessoa dá a ela uma coisa que ela tem necessidade de ter. Ela pode não ter nenhuma consciência disso. Não precisa ser algo consciente. Mas ela talvez defina isso como: não sei, mas fulano me faz sentir bem. Fulano me faz... eu não sei o que é, mas eu gosto quando eu estou junto. Ela pode estar querendo dizer isso, certo? É óbvio que isso que eu acabei de dizer, essa frase, né, fulano faz me sentir bem, eu gosto, isso é uma frase que pode ser dita por todos, né, independente do signo e tudo mais. O que eu quis dizer com isso foi: a pessoa pode não ter consciência do que é. Ela própria, ela pode usar essas expressões vagas como faz-me sentir bem, gosto de estar junto. Ela pode usar coisas assim, totalmente vagas e abrangentes, evasivas, porque ela não consegue definir o que é que o fulano está fazendo. Ela só consegue instintivamente capturar aquilo, captar, perceber, mas ela não entende de verdade, porque não é uma coisa lógica necessariamente. Então, talvez ela goste de uma pessoa, por exemplo, que dê um conforto material, certo? Isso pode acontecer com qualquer pessoa de qualquer idade. Vamos supor que seja uma criança. E essa criança tem um tio, um padrinho, alguém que em determinado dia do mês sai com essa criança e leva ela para fazer alguma coisa, compra presentes, certo? Coisas concretas, materiais. Esses presentes causam algum tipo de prazer aos sentidos dessa criança. Podem ser comidas saborosas, podem ser roupas que ela goste de vestir, pode ser ir a determinado local que causa uma sensação muito confortável, talvez um clima muito gostoso. Talvez essa pessoa seja muito carinhosa e abrace muito e faça cafuné. Ou seja, essa criança se sinta confortada nos seus sentidos, certo? E ela pode ter uma paixão louca por esse tio, por esse quadrinho. Adoro o tio fulano. E aí todo mundo pensa, que legal, que bonitinho. Mas não consegue entender por quê e talvez nem ela. Ela talvez não consiga definir claramente. Ou talvez consiga. Mas o que está sendo preenchido nela é a Vênus. E é a Vênus em Touro. Ou seja, uma Vênus que dá a ela uma sensação de segurança, de conforto, de estar acomodada, tranquila, refestelada em alguma situação, que faz ela se sentir preguiçosamente bem, certo? Essa pessoa também demonstrará esse comportamento
quando estiver ela tentando seduzir alguém, ou tentando vender alguma coisa, ou tentando convencer uma pessoa de alguma coisa. É claro que você explicar, convencer, falar, você já vai estar envolvendo um outro planeta, que é Mercúrio, em relação com a comunicação. Mas o que eu quero dizer quando essa pessoa sente necessidade de atrair uma outra pessoa para ela, certo? Seja no campo afetivo ou de negócios, mas ela tem a necessidade de trazer o outro, ela fará isso de uma forma taurina. Uma Vênus em Touro vai procurar se tornar passiva, receptiva. Será uma pessoa que vai ter um comportamento bastante envolvente, certo? Num sentido mesmo de tornar tudo volta do outro delicioso, saboroso, sabe? Prazeroso. A outra pessoa vai se sentir também afagada. Essa pessoa de Vênus em Touro é uma pessoa capaz de tornar para outra pessoa esse momento, né, de sedução, de atração, um momento de muito prazer, certo? Mas não é assim, uma intensidade, não é intensidade, é prazer, é sabor, é usufruir, experimentar as coisas de uma maneira gostosa, de uma maneira que você fica sentindo vontade de ter mais daquilo, certo? Você saboreia aqueles estímulos que essa pessoa de Vênus em Touro oferece. Então é uma pessoa capaz de, por exemplo, se expressar com uma boa voz, ou se a voz não for dela, ela vai conseguir colocar a voz ou usar a própria voz de maneira que cause determinado prazer. É uma pessoa que vai saber colocar coisas em torno da outra, certo? E aí envolve realmente coisas materiais, de forma que façam com que a outra pessoa se sinta confortável, se sinta acolhida, certo? Pode ser um ambiente gostoso, confortável, acolhedor, pode ser ir a determinado lugar que ela sabe que a pessoa gosta, ok? Num clima ameno, certo? Sempre fugindo de coisas extremas, como o extremo calor, o extremo frio, mas em situações em que tudo seja confortável e que a pessoa se sinta sempre acomodada, que goste de estar, que se demore ali, certo? E tenha preguiça de sair daquela situação porque a situação é muito boa, ok? Então é uma pessoa capaz de fornecer isso. E ela valoriza isso, certo? Assim, como a Vênus é também representante daquilo que você valoriza, uma pessoa de Vênus em Touro valoriza as características taurinas. Então, é uma pessoa que valoriza muito o dinheiro. É uma pessoa que valoriza muito as posses, os bens materiais. Não é uma pessoa que diz que dinheiro não traz felicidade, que acha que pode viver um amor numa cabana. Essa pessoa pode ter sido educada com esse tipo de ideia. Ela pode até achar que acredita nisso, ou ter a tendência a repetir isso, caso, sei lá, o pai dela tenha repetido isso para ela a vida inteira, ou ela participou de algum tipo de religião, ou ainda participa, que as pessoas tenham esse tipo de doutrina. Não, nós não gostamos de dinheiro, nós não queremos dinheiro. Ela pode então até repetir essas ideias.
mas ela não sente isso. Se ela tem consciência que ela fala isso e que ela não vivencia, ela pode sentir culpa. Se ela não tem consciência, se ela acha que ela vive o que ela está dizendo e ela não percebe que ela valoriza muito a vida material, ela provavelmente vai continuar vivendo, e outras pessoas pode ser que digam que ela é hipócrita, que ela fala uma coisa e faz outra, mas ela necessariamente valorizará os bens, ela valorizará posses, ela valorizará ter dinheiro, ela valorizará tudo aquilo que seja concreto, tudo aquilo que seja real. Ela vai valorizar isso muito mais do que coisas intangíveis, certo? Ela vai valorizar muito o carinho físico, vai valorizar muito ser abraçada, receber carinho, contato, cafuné, aperto de mão. Ela não vai ser uma pessoa platônica, certo? Também vai querer provas das coisas, vai querer coisas concretas. Ela não é uma pessoa, ela não valoriza coisas que sejam só imaginadas ou pensadas ou raciocinadas. Para ela, tudo bem, pode ter a razão, pode ter a imaginação, mas isso não é um valor para ela. Ela pode dizer que caso ela tenha também recebido esse tipo de formação. Mas, de fato, quando alguma coisa se apresenta para ela de maneira concreta, ela valoriza. E aí ela talvez não consiga nem entender o porquê. Por que ela está dando tanto valor a uma coisa concreta, real, visual, sensível, tátil, palpável. Quando ela, por exemplo, deveria dar valor às coisas como o Pequeno Príncipe, né, o essencial e invisível aos olhos, para ela não. Para ela o essencial tem que ser bem visível, bem concreto, ela tem que conseguir segurar, abraçar, ter. Obviamente, essas coisas concretas podem trazer para ela uma sensação de preenchimento intangível. Ela pode se sentir feliz, ela pode se sentir plena. Ou seja, emoções, situações, estados que não são concretos. Me mostra um pedaço de felicidade, certo? É isso que eu quero dizer. Ela pode, através daquelas coisas concretas, chegar a estados subjetivos, intangíveis. Mas ela precisa das coisas concretas. Ela tem necessidade. A Vênus dela, ou seja, a necessidade dela, a vontade dela, certo? É aquilo que ela realmente precisa. Tem que ser concreto, tem que ser material. Ela tem que conseguir pegar. E uma pessoa de Vênus em Gêmeos, como ela? Uma pessoa de Vênus em Gêmeos, em termos de relação, é aquela pessoa que vai admirar, vai valorizar, vai sentir uma conexão rápida, imediata, com alguém que pense rápido, com alguém que seja racional, com alguém que se expresse bem, com alguém que pareça muito inteligente, que seja muito inteligente. Essas características vão seduzir uma Vênus em Gêmeos. Ou seja, características geminianas. A pessoa de Vênus em Gêmeos valoriza muito a comunicação, valoriza muito a conversa. Então, uma pessoa que se aproxima dela através da comunicação, através da conversa, e uma conversa inteligente, uma conversa sem radicalismos, sem ou não é. Não, ela não gosta disso, ela gosta de flexibilidade, de pessoas com tiradas inteligentes, com ideias novas, com curiosidade. E esse tipo de flexibilidade, certo, na comunicação atrai plenamente a atenção de Vênus em Gêmeos.
A Vênus em Gêmeos admira uma pessoa que pareça muito livre, uma pessoa que pareça ter interesse em várias coisas ao mesmo tempo, uma pessoa que não parece rotineira, não parece muito madura, muito vivida. Pelo contrário, ela sente atração por aquilo que tem a relação com a juventude, com a rapidez, com o interesse por coisas novas, com coisas diferentes, maleáveis, flexíveis, rápidas e pouco profundas. Uma pessoa que pareça profunda demais, para Vênus em Gêmeos, vai parecer uma pessoa enfadonha. Uma pessoa que fica falando, e ela pensa, nunca que acaba essa conversa chata. Agora, uma pessoa que fala coisas assim muito pontuais, de uma maneira rápida, como se, sabe, pegou no ar e já respondeu. Sacou uma situação só de passar os olhos assim e já faz um resumo e diz isso aqui e tal coisa. Essa pessoa vai ficar apaixonada, vai olhar e falar, nossa, mas que inteligência, que rapidez, que raciocínio, que essa pessoa tem uns insights, puxa vida. Ela vai se sentir instantaneamente atraída por aquele comportamento do outro, certo? Não apenas numa relação afetiva, certo? Uma relação afetiva, claro, de amor, de casal, mas também numa relação de negócios. Ela está fazendo um negócio para ficar sócia de uma pessoa, ela está estudando se entra ou não em sociedade, num negócio com alguém, e a pessoa demonstra esse comportamento, ela vai aceitar na hora. Então, vai dizer, é o meu sócio, é tudo que eu quero, essa pessoa é incrível, essa pessoa é muito inteligente, é tudo que eu preciso, a gente vai junto, vai chegar longe. Então isso admira essa pessoa, ela fica satisfeita, ela se sente plena, certo? Como se ela tivesse sido preenchida por aquilo. Ela tem necessidade dessas características. Ao mesmo tempo, ela também vai demonstrar essas características quando estiver seduzindo alguém. Ela terá um comportamento de Gêmeos. A Vênus dela demonstrará um comportamento de Gêmeos. Então ela vai conversar com a outra pessoa, certo? Isso para ela vai ser muito importante. Ela vai tentar pegar na forma como a pessoa fala, na forma como a pessoa olha, o jeito da pessoa. Ela rapidamente capta as ideias de como ela deve se expressar, o que ela deve falar, como ela deve chegar naquela pessoa, e ela vai se adaptando rapidamente, certo? Ela é uma pessoa muito adaptável nesse sentido, a Vênus. Quando ela está tentando se aproximar de alguém, seduzir alguém, ela será flexível, ela será inteligente, mas não profunda, certo? Ela vai mostrar um pouco de tudo, certo? E vai, provavelmente, ela será aquele tipo de pessoa que vai surpreender a outra, demonstrando que ela conhece praticamente tudo. Conhece praticamente todos os assuntos, é o que eu quero dizer, certo? Se a pessoa fala sobre, sobre viagens, ela tem alguma coisa para conversar sobre viagens. A pessoa fala sobre línguas, ela tem alguma coisa para conversar sobre línguas. A pessoa fala sobre discos antigos, ela tem algo, ela sabe alguma coisa sobre discos antigos. A pessoa fala alguma coisa sobre arqueologia, ela sabe alguma coisa de arqueologia. Aí a pessoa fala sobre culinária de algum lugar que ninguém pensaria que ela sabe. Ela sabe. Então, ela consegue reunir um monte de informações, muitas, variadas, certo? De forma que ela tenha todo tipo de assunto para falar. Ela não fica parada, ela não fica de fora, certo? E ela vai transparecer muita inteligência por causa disso. Ela não é uma pessoa que se demora estudando profundamente nada, mas ela conhece um pouco de tudo.
ela será uma pessoa que vai dar espaço para outra pessoa. Isso é uma técnica dela de sedução. Ela não será aquele tipo que fica em cima, sabe? O tempo todo marcando, o tempo todo pressionando. E aí, você vai? E aí, você já tem uma resposta? E aí, nós vamos ou não vamos fazer tal coisa? Ela não faz isso. Ela dá espaço, ela é livre, ela quer que a outra pessoa fique livre também. Então ela deixa a pessoa ter o tempo que precisar, ela não fica em cima perguntando o que a pessoa fez, com quem a pessoa falou, quem é aquele ali. Ela não faz isso. Até porque ela tem também muitas coisas que ela conhece. Então ela não é um tipo de pessoa que vai ficar controlando se a outra pessoa que ela está tentando seduzir está falando com A, com B, com C, é amigo de A, de B, de C, fica procurando. Ah, você estava falando com não sei quem, o que você estava falando com aquela pessoa? Não é o tipo de pessoa que faz isso. Pelo contrário, é um tipo de pessoa que estimula os múltiplos contatos da outra pessoa. É o tipo de pessoa que vai achar muito bom se a outra disser: ah, eu fui a tal lugar, conheci uma pessoa que disse isso. É mesmo? Ah, me fala. Falou isso? Ah, que legal, adorei. Poxa, mas é inteligente essa pessoa. Ela falou exatamente. Ai, nossa, adorei. Então ela vai encantar por oferecer liberdade, curiosidade, interesse pela conversa da outra, certo? Isso tudo será a forma dela de seduzir. E quando eu digo forma de seduzir, eu não estou dizendo que ela usa uma técnica que não é o que ela é, mas ela forja para seduzir. Não. É a técnica dela normal. Certo? É o que ela é a natureza dela, é o instinto dela, é a forma como ela pensa, como ela age, como ela opera, é o jeito dela, é a Vênus dela. E isso será para outra pessoa, certo? Se a pessoa estiver também nesse clima, se for uma pessoa que tenha, se agrade desse comportamento, vai achar um comportamento extremamente valioso também. E o que a Vênus em Gêmeos valoriza? Qual é o valor para essa Vênus? Exatamente as características geminianas. A Vênus em Gêmeos vê valor na comunicação, ela vê valor naquilo que utiliza a troca, ela vê valor naquilo que faz com que uma pessoa ofereça alguma coisa e pegue uma outra coisa, e que a outra pessoa receba aquilo e dê outra coisa para ela. Ou seja, ela valoriza esse intercâmbio, certo? Ela, ao perceber uma situação em que a comunicação, o trânsito das informações, das ideias, inclusive das pessoas, é livre, quando ela nota alguma coisa, um local, um evento, uma situação que estimula esse trânsito livre de ideias, de informações, de pessoas, de tudo, ela valoriza isso na hora, certo? Então, quando ela nota isso, se ela tiver possibilidade de investir numa situação dessa, se ela tiver a possibilidade de fazer isso crescer, isso melhorar, aumentar, certo? Seja uma escola, seja uma empresa, seja o que for, ela fará. Se ela tiver condições, ela vai botar aquilo para frente, ela vai dizer: isso aqui é bom, isso é importante, isso traz vantagens, porque ela está vendo valor naquilo. Ela está vendo que aquilo ali é importante, certo? E que pode, inclusive, valer dinheiro. Então, ela vai ter estímulo de investir nisso. Seja o tempo dela, seja o dinheiro dela, ela vai ter interesse naquilo, certo? Naquela troca, naquela estrutura que estimula a comunicação, o trânsito, todas as características de Gêmeos, a flexibilidade, certo? De uma certa forma, a igualdade, porque o signo de Gêmeos não tem essa noção de esse aqui é melhor ou esse aqui é pior. Não, o signo de Gêmeos tem uma característica de, exatamente por estarem igualados,
existe a possibilidade de trocar, certo? Se um está aqui e o outro está aqui, não existe troca. Okay? A troca existe quando eles dois podem estar no mesmo nível. Então, quando ela percebe isso, ela valoriza isso. Ela valoriza pessoas que tenham esse comportamento. Quando ela conhece pessoas, por exemplo, que são muito inteligentes, que estimulam a inteligência, que valorizam também a inteligência, automaticamente ela coloca essa pessoa para frente. Ela valoriza essa pessoa, ela vai ajudar essa pessoa, ela vai falar bem, né? Vai comunicar, vai falar bem dessa pessoa. Ou seja, para ela, a noção toda de valor está neste transitar das coisas, o não ficar parado. No signo de Gêmeos, estagnação é mortal. Tudo acaba para Gêmeos quando existe estagnação. Então, Gêmeos precisa desse movimento constante. Então, Vênus em Gêmeos valoriza o movimento.